boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente de Atleta, nosso espaço para conhecer um pouco de diferentes modalidades também de atletas que já trilham essa trajetória aí dentro do esporte. E hoje vamos falar do basquete 3x3 com o Léo Branquinho, que é atleta do Praia Clube, né? Não sei se você já jogava antes, eu vou conhecer mais um pouco de você agora. Acabei te seguindo lá por recomendação do Lucas Margarido, né? Parceiro nosso. E também Sim, da seleção brasileira, né? isso aí. Show. Léo, se apresenta aí pra galera que tá assistindo aqui a live ao vivo, que tá vendo a gravação e que ainda não te conhece. Boa noite a todos. Eu sou o Léo Branquinho, recém-contratado do Praia Clube, também atleta da seleção brasileira. Fiz parte também de alguns clubes de basquete convencional na Liga Nacional e sou um atleta de alto rendimento há uns 8 anos, mas sou um amante do esporte desde os meus 7. Então, minha vida se baseia em competir, esporte, me dedicar. Massa. E esse aí é meu caminho, né? Minha vida. Show, show de bola. Galera que estiver assistindo aí, quiserem deixar perguntas, tal, vocês podem estar colocando aqui no canto, embaixo do Léo aí. Então, parte de caixinha, que vocês colocam a pergunta e, com o decorrer da live, vou fazendo elas. Beleza? Léo, eu queria começar do começo. Como é que você iniciou aí no basquete, assim, como conheceu essa modalidade? Porque, de maneira geral, não é tão comum no Brasil, assim, o basquete estar presente. Então, muitas escolas, por exemplo, não têm aulas de basquete e tal. Acaba sendo algo um pouco menos disseminado em E comparação com o futebol e com o vôlei. Então, como é que você acabou conhecendo o basquete aí na sua trajetória? eu conheci o basquete através de um filme, né? Do Michael Jordan, que passou na Globo na época, que Uhum. era a única coisa que eu tinha acesso para assistir. Me apaixonei pelo filme, assisti umas 40 vezes aí, até que meu pai colocou uma, uma lixeirinha para fazer, que era uma cesta para eu começar a brincar. Eu era bem novo, tinha uns 5 anos. Desde então, me apaixonei pelo esporte. E fui aos poucos, né? Fiz categoria de base, fui mudando de cidade em cidade, equipe em equipe, buscando uma oportunidade, um espaço. Cheguei no profissional de basquete convencional depois de bastante tempo. Uhum. E em 2019, eu conheci o basquete 3x3, que é a modalidade atual que eu pratico, Sim. que é menos popular ainda que o basquete convencional, então é mais difícil ainda você ter acesso. Ela hoje é a modalidade, uma das modalidades que mais cresce no mundo, né? Ela entrou na Olimpíada, mas aqui no Brasil ela está disseminando bem forte faz uns 2 anos. Então, meu contato com essa modalidade foi através de um amigo que tinha um projeto e, e me convidou para fazer parte em 2019, Legal. que teria uma seleção brasileira sub-23 na época e eu era sub-23. Ele falou, cara, por que você não tenta? Você tem potencial de poder estar lá. E aí, por essa perspectiva, eu decidi tentar. E foi Uhum. assim que eu conheci essa modalidade de 3x3. E o basquete entrou na minha vida muito cedo. Foi um jeito de eu não estar nas ruas. Meus pais trabalhavam o dia inteiro, eles eram ambulantes, assim, então era o dia inteiro atrás deles, né? E Sim. jogar basquete era um refúgio, assim, né? Para sair um pouco daquela rotina que era bem estressante. Então foi minha infância inteira jogando o máximo de vezes possível, assim. Massa, massa, da hora. Então, essa transição pro 3x3 foi em 2019, né? Recente, né? De certa É bem, forma. é bem recente. A modalidade, ela é recente também, porque se você, ela, apesar de há mais de 10 anos acontecerem bastante campeonatos a nível mundial, de 2018, 2019 para cá, ela, por se tornar uma modalidade olímpica, ela se tornou Uhum. muito mais profissional. Sim. Ela teve muito mais engajamento, apoiadores, patrocinadores. Então, é uma modalidade a nível profissional recente. Assim, em Uhum. 2019 para cá, ela se tornou, tendo investimento no mundo inteiro. Hoje, na Ásia é o lugar que mais se investe e no leste europeu. E a tendência é que nos próximos 5 anos se torne um esporte bem popular, assim. Legal, legal. Qual você acha que tipo, é o diferencial assim do 3x3 pro convencional, pro basquete? Então,
a gente costuma comparar bastante assim futebol e futsal. Entendi. Ele é bem dinâmico, é mais rápido. Um jogo de basquete convencional duraria 4 vezes mais o tempo, é 40 minutos. No 3x3 é 10, porém são 10 intensos sem pausa. Ele é direto, muito rápido. Então, essa é a principal diferença dinâmica. Existem algumas regras, né, que são bem diferentes, mas valência dos jogadores no basquete convencional ter jogadores muito altos, de 2,10 m, 2,12 m, é uma vantagem bem grande. No 3x3 já não tem tanta vantagem. O perfil do atleta ali, que ele nem tão alto, nem tão lento, o médio ali, ele se encaixa mais, ele se adapta mais rápido. É um esporte que tem espaço para todo mundo, tem espaço tanto para os atletas altos como para os atletas baixos, mas o atleta ali que tem uma estatura média e pode tentar ser rápido também, ele tem uma adaptação mais rápida. Essas são as Uhum. grandes diferenças que eu acho assim que tem na modalidade. Massa, massa, interessante. Porque eu acho que a comparação que você deu é excelente, né? Para diferenciar tipo, do futebol e do futsal. Que, assim, para quem conhece realmente futsal, sabe que é uma modalidade muito mais dinâmica, assim, acelerada. Sim, Não tem muito um tempo de pensar a estratégia, de ir levando a bola e é, tal. Então, é, assim, eu acredito que para vocês no basquete 3x3, para armar jogadas, pensar, muita decisão rápida, né, uma atrás da outra. muita decisão rápida. E como no futsal também, é a diferença futsal, futebol, basquete, basquete 3x3, o atleta no 3x3, ele tem que cumprir um pouco de tudo. Na quadra, às vezes você Legal. consegue esconder algumas características fracas suas. Sim, No 3x3 você está exposto a todo momento, tanto no ataque quanto na defesa. Então você tem que acabar evoluindo de qualquer maneira. Isso é interessante. algo legal. É algo também que, cara, com o tempo aí eu venho conversando com algumas pessoas, eu acredito muito que o 3x3 deveria fazer parte da base, sabe? Os atletas da Sim, base do basquete convencional, assim, deveriam praticar em algum momento ali com 13, 14 anos, que ia ajudar muito esses meninos a desenvolver o raciocínio, as tomadas de decisões, os sim. fundamentos, sabe, do esporte. Porque os fundamentos são os mesmos, arremessar é do mesmo jeito, Uhum. driblar a bola é do mesmo. Então, poderia auxiliar bastante assim no desenvolvimento dos atletas do Brasil, assim, das duas modalidades. Legal. E até também a questão de pensar em jogadas em um espaço menor, né? Tipo, Isso. mais ali, tá tudo mais apertado, tipo, tá, o garrafão tá cheio, então assim, não é uma coisa mais, dá pra armar a jogada com o tempo, é uma coisa mais acelerada, né? É, Então, realmente, bem interessante isso. o jogo é mais rápido, você tem menos tempo para pensar, né? E por ele ser mais intenso, cara, é, a maioria das decisões que você toma, você tá exausto, você tá cansado. Então, é um esporte de um aproveitamento menor. O aproveitamento de arremesso do basquete 3x3 é bem menor do que o de basquete de quadra, porque a maioria das decisões tomadas, o atleta está em exaustão. Ele defende ali por 12 segundos, em milésimos de segundo ele já está atacando de novo. Na quadra não, você defende e depois você tem ali uns 4 a 5 segundos de transição para ir para outra quadra atacar. Esse momento você consegue respirar, consegue o treinador falar o que fazer e tal. Agora no 3x3 não, cara. É literalmente treinador, porque quando a gente entra na quadra ali, é difícil ele conseguir controlar a gente ali. Então ele não consegue ser muito técnico, até porque não pode, né, ter um técnico na quadra. Interessante. Então essa é uma diferença bem grande também. Cara, tá me lembrando muito a diferença tipo, também de vôlei de quadra e vôlei de praia, pela questão de não tem técnico também, e no sentido de o jogador ali, o atleta, tem que ter a capacidade de fazer tudo. Tem que Sim, saber fazer tudo. Não tem, não sou bom nesse fundamento. Não, você tem que trabalhar todos os fundamentos ao máximo, porque o tempo todo você está utilizando, né? Bem é isso, interessante. é exatamente isso. Você tem que evoluir em todos os fundamentos. É legal pensar que também que não só nas características do jogo. Sim. Se você for pensar, o vôlei de praia e o futsal, eles são esportes que precisam de menos investimento para ser feito em algum lugar. Você Uhum. Sim. pode
e como produto ele às vezes até mais fácil de você fazer um torneio a nível menor. Uhum. Basquete 3x3 é a mesma coisa. Hoje você tem vários torneios no nível mais básico acontecendo no Brasil simultâneo, assim, porque ele é mais simples, ele é mais acessível. Então, o futsal é a mesma coisa, o vôlei de praia. Então é bem muita coisa semelhante assim. Legal, interessante. Até acabei lembrando, teve uns jogos universitários, acho que uns 2 anos atrás, já, não, foi antes da pandemia, lá na minha universidade, e teve o basquete 3x3. Teve, Tipo, na época eu fiquei tipo assim, pô, não tava entendendo o que era aquele basquete na metade da quadra, porque eles utilizaram metade para um jogo, metade para outro jogo. Então, ao mesmo tempo sim. que tá rolando dois jogos assim, eu não sabia ainda, tipo, qual era a modalidade. Só era tipo, é o basquete aqui e a gente tá fazendo. Interessante. Tipo, É, eu lembrei agora, associei. já tinha alguns anos, eu acho que esse eu participei, esse em 2019, antes da pandemia. Legal. Aí a gente foi campeão brasileiro, sul-americano e mundial, universitário. E agora, o ano passado, que voltou a ter novamente, né? Porque pandemia e tudo, aí Sim, teve só o ano passado, o Brasil foi campeão de novo. E, mas. cara, tá crescendo muito. Uhum, O Brasil aqui, a América do Sul, tá desenvolvendo um pouquinho depois do resto do mundo, assim. Até porque é, é um investimento alto para você fazer torneios e jogos de um alto nível. sim. E aí peca a nossa moeda ser desvalorizada comparada à Europa, Estados Unidos, Ásia. Então por isso que aqui o desenvolvimento está um pouco mais atrasado, assim. Mas acredito que logo, logo a gente vai conseguir chegar próximo deles. Legal. E, Léo, se você fosse dar um conselho para um menino ou menina que está querendo iniciar no basquete ali, principalmente conhecer mais o basquete 3x3, qual seria, assim, tipo, a sua dica para, pô, faz isso aqui que eu acho que vai te ajudar a se aproximar mais e se tornar um profissional? Que dica seria essa? Cara, eu acho que primeiro quem quer conhecer mais sobre basquete, hoje a internet ajuda muito, você tem muito acesso a influencers que ensinam, dão dica, profissionais de educação física que dão muito conselho, muita dica. Tá no YouTube acompanhando jogos, essas coisas vai facilitar bastante. E treinar, né? Se você tiver na sua cidade alguém que possa te ajudar, facilita. Mas tem muita gente que não tem acesso a poder ter um treinador ou algo do tipo para começar, então tem que usar das ferramentas que tem, né? E hoje a internet está aí para, do mesmo jeito que ela pode trazer algumas coisas negativas, ela pode trazer muita coisa positiva. Legal. Então tem que usar a internet a seu favor. Eu acho que tem muita gente a se acompanhar, que você pode aprender muita coisa, ver um vídeo de algum treinador, pegar sua bolinha de basquete numa quadra do seu bairro, começar a tentar fazer ela, e assim você Legal. vai evoluindo. Depois aí eu posso deixar vou deixar no comentário alguns Instagrams que eu gosto de ver, de Massa, da algumas hora. pessoas que eu gosto de ver o trabalho, que a molecada pode olhar lá. Show, show. Perfeito. Ó, a gente teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Uhum. Do amigo meu, Matheus, que é do perfil Psicologia do Atleta, que ele botou assim, da parte do trabalho de equipe, o que é o mais importante no 3x3 para você? Cara, essa é uma coisa que a gente debate muito, assim, quando eu encontro algumas pessoas que gostam de gerar dúvida sobre esses assuntos. 3x3 a gente cada vez acredita mais que o conjunto é essencial, é algo que difere a equipe campeã olímpica de uma equipe que não tem resultado positivo nenhum. Porque você não tem muito onde se esconder. Você não tem como não gostar de uma pessoa que está ali, porque são quatro atletas que viajam o mundo jogando junto e sempre você vai ter que passar a bola para ele ou receber a bola dele. Na quadra são 12. Então, às vezes, tem um cara que você pode não gostar tanto e tal, não se dá Sim, bem e trabalhar do mesmo jeito. No 3x3, a gente vê cada vez mais
que o trabalho em equipe, gostar, não só se relacionar bem no jogo, mas na parte extra, quadra, ser Legal. realmente amigos, influencia de uma forma positiva, sabe? Minha equipe hoje, a gente se dá super bem, somos amigos pessoais, assim, Massa. e, cara, facilita muito o nosso trabalho, porque toda essa parte tem a. Quando tudo que você fala em trabalho em equipe, você tem que tirar o ego de lado e ver o que é melhor para a equipe. Uhum. Então, quando é seus amigos ali, facilita muito esse processo. Eu acho que, pô, é um jeito legal de se trabalhar e de fazer as coisas acontecerem de uma forma mais tranquila. Legal. Bom, bom, perfeito. Acho que faz total sentido, assim, e como é uma modalidade, né, com menos atletas na equipe, como você falou, né, pô, no basquete tradicional, você pode até ter 12 lá, você pode não gostar de um, de dois, e tranquilo, dá pra É, ir jogando, mas nesse caso, realmente fica muito mais complicado, né? Não dá pra sim. tá com raiva dele, não vou passar a bola. Tipo, é muito, acaba sendo muito pessoal, cara. Se você for pegar os torneios internacionais de clube hoje, tem torneio aí que chega a valer US$ 30.000. Uhum. Você vai ter que passar. Se eu tô lá atacando a cesta e de repente meu companheiro tá livre, eu tenho que passar a bola para ele, sabe? Eu tô confiando, tipo, US$ 30.000 na mão do meu amigo. Então é muita coisa envolvida, tipo. Então você tem que trabalhar todo dia essa mentalidade de equipe, de muita coisa. Ano passado a gente jogou uma Copa América e ela dava vaga para o Mundial. 4 atletas pela seleção. Então a gente sempre tenta incorporar isso de, cara, um pelo outro o tempo todo. Porque o Sim, legal. benefício vai ser de nós todos, assim. Lógico, tem decisões que um ou outro toma que você não concorda e tal. Mas quando você tenta ficar nessa vibe, nessa energia de confiar do trabalho equipe, isso não te frustra tanto. Uhum. Agora, quando você não coloca isso na sua cabeça, qualquer decisão errada que um companheiro seu toma te desestabiliza emocionalmente. Sim. Então, isso eu acho que ajuda a gente, tem ajudado. Toda vez que a gente consegue fechar bem o grupo, confiar um no outro, reduz bastante o nível de problema emocional dentro de um jogo, sabe? Massa. Muito legal. E em relação também, Léo, tipo, a comunicação, assim, como é que você percebe a comunicação dentro dos 3x3? Cara, tipo, tem alguns você tem que ir conhecendo, né? Por isso que é importante de treinar várias vezes. Tem alguns Aham. atletas que existem formas diferentes de comunicar, sabe? Eu até digo, a gente tem o cara mais experiente da seleção, e hoje está aqui no meu time assim, que é mais velho, é o Jefferson Socas. Ele tem 32 anos. Ele é um líder por exemplo, sabe? Ele não é um cara que fala tanto, ele não é um cara que vai falar alguma jogada ou falar para fazer alguma coisa, mas ele é um líder por exemplo, é um cara que se dedica 100% todo dia nos treinos. É um Massa. cara que você vai ver ele chegando, ele saindo, tendo que ser arrastado de um jogo por dar o máximo que ele pode. Ele é um cara que respeita e escuta a opinião de todos. Já, então ele tem um jeito dele de se comunicar que é as atitudes que ele tem. Eu já sou um cara que falo mais, que gosto de conversar, de tomar a posição de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo muito. Meus amigos já acostumaram. Então, tipo, a comunicação, eu acredito que tem vários gestos, sabe? Vários, não só a parte de falar, assim, sabe? Sim, sim. Então, e é importante, cara. É importante se comunicar, se conhecer. Tem o Jonatas que joga comigo, a gente já jogou 4 anos juntos. A gente nem fala nada, a gente no olhar já sabe o que, que o outro está querendo fazer. Aham. Então essas coisas facilitam muito no jogo. Sim, É muito importante a comunicação dentro da partida, independente da forma que ela seja, assim. sim, perfeito. E até volta naquela questão, né, que você respondeu antes, de quando a equipe está bem unida, ali, tipo, cria uma boa relação e até mesmo de amizade, naturalmente a comunicação fica mais tranquila também, pelo sentido de você já conhecer como é que o outro funciona, como é que o outro gosta. Tem aquele atleta que, tipo, gosta de ser chamado mais atenção, que realmente gosta de ter pressão. Já tem aquele ali que você tem que falar com mais calma, tal. Então,
É interessante mesmo, acho que combina muito as duas respostas aí. É isso, cada atleta tem um jeito de conversar. Eu sou um cara que eu falo, tipo, dentro do jogo eu fico bem nervoso, assim, eu falo de uma forma bem forte. Eu não falo calmo, tranquilo. E aí tem o William, né, que ele é um cara que ele tá ali, ele, tipo, mais equilibrado, assim, ele é o mais calmo. Então, ele tenta acalmar a galera e tal. Então, tipo, apesar de ter um capitão, sabe? Toda equipe tem Sim, um capitão, eu acredito que cada um é capitão na sua área, sabe? Cada um tem um legal. papel Uhum. ali dentro, sabe? Ah, o branco é o que mais fala. O Jeff é o que lidera pelo exemplo. O outro é que vai ser o que vai acalmar na hora que. Eu Mas, acredito muito nisso. E respeitar, se saber respeitar aquilo que cada um faz bem, sabe? Da maneira que cada um se comunica. E aí e tem feito resultado, assim, tipo, eu acredito bastante. Mesmo a gente saindo atrás de algumas coisas, a gente tem conseguido resultados expressivos assim no nosso continente. mas, E aí agora a gente está tentando dar um passo a mais, né? Tentar conseguir resultados a nível mundial, assim, que é importante para a modalidade. bom. E você falou legal, né? Como a equipe um vai complementando o outro, né? Cada quem ali tem, lidera da sua forma e da mesma ideia, tá construindo ali uma equipe, né? Assim, tipo, não é todo mundo igual, né? Todo mundo do mesmo jeitinho. Cara, eu acho que esse é um dos segredos, sabe? Cada pessoa é única, assim, ela tem sua característica. Não adianta você brigar com o cara, assim, tipo, o cara que lidera pelo exemplo, cara, explora aquilo e deixa aquilo acontecer. Não precisa fazer aquele cara aprender a falar muito. Se ele faz aquilo muito bem, vamos explorar aquilo e usar aquilo no nosso time, sabe? Pô, todo dia ver o cara se matando ali é muito mais do que se ele falar um monte de coisa, sabe? Já tem eu que gosto de falar muito sobre parte tática, assim, de coisas que a gente pode fazer porque eu vejo muitos jogos, vejo muito vídeo, gosto de conversar muito com os treinadores, então, tipo, e é Legal. natural, não é porque ninguém me pede ou porque eu acho que. É porque eu Uhum. gosto, sabe? Então, eles tentam usar essa parte. Então, a gente tenta aproveitar o que cada um tem de melhor Sim, e fazer uma somatória, sabe? Não tentar mudar alguém, porque eu não acredito que isso, tipo, seja tão produtivo quanto melhorar e explorar o que a pessoa tem de melhor, sabe? sim, perfeito, cara. Achei excelente a resposta, porque acho que muitas vezes as equipes erram nisso, né? De querer moldar o atleta ali, tipo, de uma forma que ele não é, sabe? Como você falou do seu parceiro. Pô, ele é um cara que lidera pelo exemplo, bora explorar isso, porque é aquele cara que vai estar no final da partida, todo mundo cansado, e mesmo assim ele vai estar persistindo, e a galera, não, se ele tá continuando, a gente vai continuar. Então, ele não precisa falar nada, é só olhar pra ele jogando. É exatamente isso. E é exatamente isso que acontece, cara. Tipo, você vê, não tem como. Tipo, chega no final da partida, você sabe que cada um tem um papel. Então, um exemplo, tá todo mundo cansado e esse cara tá dando 200%. Você não vai conseguir descansar. Você vai falar, mano, o cara tá se matando, eu vou ter que me matar também. E eles já sabem quem que eles podem procurar, quem que vai falar que tipo de jogada que a gente pode fazer. Sim, Ao mesmo tempo, a gente já sabe quem que é o cara que vai falar com a arbitragem, que se deu alguma coisa errada, se tem tem que uma. ser calmo. Que é o calmo, que é o Will. Então, tipo, cada um tem um papel que, tipo, não tem o mais importante. Todos os Sim, papéis são muito importantes. Então, a gente valoriza tudo. Eu até brinco que tem outro amigo, o Jonatas, que joga comigo. Cara, o papel dele é muito importante, cara. Ele faz as cestas que ninguém gosta de pôr em vídeo na internet, highlights. Só que, cara, são coisas importantes, sabe? O sim. básico bem feito funciona, a cesta feia funciona. Então, tipo, a gente super valoriza ele, sabe? Pelo trabalho Sim. dele. E da mesma forma que a gente valoriza essas características, sabe? Sim. Ele vale ponto, né? Não importa, é sexta, é sexta. O importante é a cesta, é ganhar, é estar competindo. Então, tipo, Legal. Muito bom, muito bom. E Léo, eu queria saber, eu não conheço tão a fundo o basquete 3x3, vou começar a me aprofundar mais também, já estou seguindo você, estou pegando algumas indicações também com o Lucas. Mas uma dúvida, por exemplo, questão de falta, vocês têm também um lance livre?
Tem. Mesma forma? A gente é a mesma forma, né? O atleta estiver no ato do arremesso e sofrer a falta, ele bate o lance Aham. livre. Só que no basquete de 3x3, a partir da sexta falta, toda falta é lance Sim, livre, sim. são dois lances. E da décima para frente, são dois lances, mas o time que sofreu continua com a bola. Então, Legal. tipo, a falta é um fator fundamental. Uhum. A parte mental também é bem importante nessa hora, porque tem uma tática no 3x3 que em algum momento da partida você deixa o adversário fazer a cesta para não correr o risco de fazer a falta, porque a falta seria a pior escolha no momento. Interessante. Ele poderia é, bater dois lances livres, fazer 2 pontos, Aham. tem várias coisas. Então você opta por deixar ele fazer uma bandeja livre. Só que ali você está no limite de tentar marcar sem fazer a falta. E na hora que ele vai fazer, você deixa. Então, na hora é difícil, cara, porque você é competidor desde quando você é criança. Se você for jogar um para o ímpar, você não quer perder. Em algum momento do jogo, você tem que virar uma chave e falar: putz, se ele quase conseguiu, eu já vou ter que aliviar para ele fazer a cesta. Então, Sim. é uma coisa que você tem que estar bem concentrado, bem focado, senão é perigoso você acabar prejudicando a equipe, fazendo uma falta besta Sim. ou alguma coisa assim, sabe? Como você falou, né? A falta tem um peso muito grande, então não cometer ela às vezes é o É, mais interessante. Até para não chegar nesse ponto de 10 faltas isso. e o cara, tipo, faz dois lances livres e ainda tipo, fica com a bola e pesa muito Sim. mesmo ali. E o lance livre também, ao mesmo tempo da falta, o lance livre, cara, pra mim é a parte mais mental de um jogo de basquete, é o lance livre, Sim. cara, porque não tem ninguém te marcando, não tem nada na sua frente, parece, é um arremesso tranquilo, só que, cara, o mais difícil não é a parte mental, sabe? Uhum. Você tá tranquilo, calmo, respirando, porque senão a pressão que envolve tudo pode te prejudicar, cara. Você vê muito jogador que faz no treino séries de 50, chuta 50, faz 45. Chega nos jogos, o aproveitamento dele vai lá embaixo, porque ele não consegue se concentrar. Ele pensa em Sim. tudo que está envolvido, tudo que pode acontecer, e aí, cara, bateu a ansiedade, ou aí já era. Então é um momento bem delicado, assim, sabe, de concentração. Eu até comentar sobre isso mesmo, porque a parada do lance livre, eu sempre adoro esses momentos bem mentais, assim, do esporte, tipo, o pênalti, o saque, o lance livre. Porque é aquele momento, assim, que não tem muita desculpa de alguém atrapalhou, sabe? É uma parada, o atleta e ele acabou. Não tem mais pra onde ir. Técnica ele tem, treina o tempo todo, sabe? Tem experiência, e muitas vezes é simplesmente o mental, é aquele momento ele com ele, a pressão do jogo, o momento do resultado, se a equipe tá perdendo ou tá ganhando, sabe? A pressão toda. Então, assim, eu acho muito legal esses momentos únicos ali do atleta no esporte, porque é um grande diferencial, né? E ele realmente mostra o como ele bem consegue parar, respirar, desligar tudo e se concentrar apenas ali. Tipo, É. a cesta que você fazer. Cara, eu tenho tentado concentrar mais em alguns campeonatos por ser um jogo muito intenso. Eu chego num lance livre bem desgastado, meu aproveitamento estava ruim. Só que eu achava que era só pelo cansaço, cara. Comecei a observar que eu deixava passar muito pensamento na minha cabeça durante aqueles 3. Cara, parece que não 3 segundos, mas passa muita. Se você vacilar ali, passa muita coisa na sua cabeça. Às vezes coisas que nem. Então, cara, quanto mais você respirar e concentrar só no que está acontecendo ali, tem me ajudado, tenho treinado. Só que, tipo, eu faço isso até no treino, sabe? Às vezes tem nada, eu ali chutando lance livre com meu amigo pegando rebote, eu tento respirar fundo, concentrar só no arremesso, porque eu acho que a grande diferença dos matadores de lance livre, cara, não é só a parte técnica do treino, é a tranquilidade, o emocional para chegar ali e fazer aquilo ali normalmente, sabe? Tipo, Sim, se tem 10 mil pessoas me assistindo, se tem duas, é a mesma coisa, porque realmente é a mesma coisa. sim. Só que você tem que separar essa parte, sabe? De pressão, de emocional e tudo. Sim, sim, perfeito. E tem uma coisa que eu acho legal, falando de pensamentos, é que
cara, acho que quase todos os atletas que eu já trabalhei sempre tem uma questão. Em alguns momentos ali decisivos, eles perguntam, cara, tava no meio da luta e do nada veio uma lembrança da briga que teve com minha namorada 3 dias atrás. E aí foi tipo coisa de segundos, mas foi coisa de segundos que às vezes faz o cara desconcentrou, o cara pegou outro no golpe e acabou. É, E ele fica, pô, como é que um pensamento nada a ver surge, sabe? Porque, de certa forma, nós também o tempo todo tá jogando pensamentos. E o grande diferencial, muitas vezes que o atleta precisa ter, é conseguir focalizar naquele pensamento que é mais importante. Então, no momento do lance livre, peraí, tô com essa chuva toda de pensamento aqui, é você treinar sua concentração mesmo. Peraí, eu tenho que acertar a cesta, vou executar a técnica da forma que eu quero, e é isso que importa. Nada mais importa. eu, tipo, como eu sempre gostei muito de parte tática, assim, o que me prejudica um pouco é que às vezes eu tento prever demais o que vai acontecer dentro do jogo. Eu Analisar. tento ver uns dois, três lances na frente, e aí eu perco a concentração do que está acontecendo agora naquele exato segundo. E aí você acaba errando um passe, perdendo uma bola boba, porque você quis prever demais, sabe? Mas eu sempre, por esse fato, é difícil eu trazer algum pensamento de fora. Minha cabeça fica. Eu preciso aprender a controlar esses pensamentos de dentro Entre do quatro. jogo mesmo, sabe? E no futuro, né? Aham, legal. Mas é difícil para mim, eu não tenho como falar que eu não trago pensamento de fora, porque já tem muita coisa, não tem espaço ali, parece. É, mas acredito que isso possa acontecer. Tem muitos amigos, já tive muito exemplo de pessoa que, pô, quando você tá mal com alguma coisa familiar, pessoal, você acaba Sim, levando assim pro jogo, pro dia a dia. Já aconteceu comigo no treino, às vezes, seu rendimento cai, seu sim, aproveitamento cai. Mas em partida mesmo, jogo oficial, assim, nunca aconteceu comigo, assim. Coisas que passavam na minha cabeça, talvez, foi quando tive a primeira oportunidade na seleção e às vezes você pegava para um arremesso livre. O jogo aconteceu, você recebia uma bola e você arremessava e errava. Você fala assim, pô, mano, será que a galera tá falando mal só porque eu errei esse arremesso? Tipo, aí teve a primeira passagem minha pela seleção e depois eu percebi que, cara, não dava para eu pensar no que as pessoas iam falar, sabe? Porque sim. do mesmo jeito que tem muita gente que apoia, tem muita gente que tá esperando só o erro, então é fazer o que você pode controlar, né? Perfeito. Uma vez eu tinha um amigo que estava na seleção adulta, chama Léo Demétrio, é conhecido assim, na verdade. E aí eu perguntei, eu achava ele muito bom, cara, e os treinadores não convocavam ele para a seleção brasileira. Falei, Léo, você não fica nervoso, bravo, você não tem vontade de ligar lá? Ele falou, cara, eu fico triste de não ir, mas tranquilo porque tudo que está no meu controle eu faço, tudo que eu posso fazer eu faço o meu melhor. Eu não posso me preocupar com o que eu não posso controlar. Cara, isso aí faz uns 8 anos que eu ouvi assim. E tipo, fez todo sentido pra mim dali pra frente. Eu comecei a pensar, cara, não tem como você deixar uma coisa que você não controla te desestabilizar, cara. E aí eu tento focar nisso. Treinar forte, me esforçar nos treinos, Sim, quando vou nos jogos dar meu máximo. Independente, e aí com esses pensamentos de o que vão pensar, o que vão falar, aos poucos foram sumindo. Hoje, quando legal. eu tô jogando lá, joguei ano passado, pra mim era a mesma coisa de estar jogando no meu clube, cara. Tipo, lógico, tem uma emoção a mais, uma garra a mais, às vezes, assim, Sim, porque, pô, é o sonho de criança, né? Mas fica mais leve, fica mais fácil, sabe? Você se sente merecedor de estar ali, de que você está ali por um motivo que você trabalhou, então não tem por que esses pensamentos ruins, sabe? sim, sim. Muito bom. E isso, cara, é bem interessante, porque como você traz um ponto que eu acho que assim, que é um grande diferencial, tá? De sua mentalidade até. Porque muitas vezes o atleta tem que. Eu conheço muito atleta que tem que desenvolver isso de saber, ó, isso aqui eu controlo, isso aqui eu não controlo. Então tem aspectos no jogo, como a decisão do juiz, realmente tem uma questão, sei lá, tem modalidade para o vôlei de praia, o vento, sabe, o clima, o momento, cara, você não tem controle, você não tem como afetar aquilo. Então, sei lá, com atleta de luta já aconteceu muitas vezes de
chegar um momento que a decisão é por ponto. E o juiz acabou dando mais ponto para um, ou então tomou a decisão do outro ganhar. E aí? Aí o cara, tipo, eu fui ruim. Vamos avaliar como foi a partida, como foi a luta. Pô, dei meu melhor, sabe? Entreguei tudo que eu podia, mas não deu, sabe? Ok, cara, vamos volta pros treinos, tenta melhorar o que precisa melhorar, aperfeiçoar o que já é bom e segue, sabe? Não, se o cara ficar preso muito ao que não controla, então, vão falar de mim, por exemplo, É aí faz. difícil. O esporte, na verdade, a maior parte do tempo é frustração, cara, ser bem Uhum. sincero, assim. A maioria dos esportes no Brasil não tem investimento que deveria ter. Então você se frustra. Cara, a quantidade de atleta que se frustra é enorme para dois conseguir, para três conseguir. Então você aprender, quanto antes você aprender a lidar com essas situações, sabe, vai te fazer mais forte. É, muita coisa acontece durante os jogos, durante as partidas, durante o Sul-Americano esse ano foi roubado ponto da nossa equipe e tal. Só que o juiz roubou assim, a gente podia ter entrado com recurso. Só que a gente reconheceu que a gente também deu a chance pro juiz, sabe? Tipo, a gente podia ter finalizado o jogo e a gente errou 8 lances livres, por exemplo. Então, cara, em vez de você falar, pô, o juiz roubou o jogo, pô, se eu tivesse matado os lances livres, não ia ter dado essa oportunidade, sabe? Então, quando você começa a olhar as coisas desse jeito e parar de criar motivos ou desculpa, cara, acredito numa evolução que você consegue evoluir mais, sabe? Sim, Grande parte da minha base no basquete, eu sempre achava que eu era muito bom assim, e sempre achava um culpado por alguma coisa não acontecer. Ah, aquele cara não gosta de mim, ah, aquele cara não faz uhum. isso. E eu mesmo me sabotava perdendo grandes oportunidades, sabe? E aí Legal. depois você fica mais humilde, assim, sabe? Que começa a treinar, ver que, tipo, o culpado é você, que você que não trabalha duro, que não treinou duro aquela semana, ou você que fez a escolha errada. Você começa a lidar melhor com a dor, com os problemas, com os traumas, e Uhum. aí começa a vir alguns pequenos sucessos. Nesses intervalos dos grandes traumas, vem uns pequenos sucessos, e aí você começa a se motivar, e aí cada vez esse sucessinho vai sendo maior. Então, aprender a, a não usar tipo, uma muleta ou alguma desculpa de alguém, cara, acho que é o primeiro passo para a pessoa começar a realmente se conhecer e evoluir, sabe? Massa. Muito bom, muito bom. Você já teve algum acompanhamento psicológico assim, em equipe e tal, algo do tipo? Cara, em equipe não. Eu tive uma vez, coaching que Sim, sim. fala, eu tive umas três sessões, foi em 2019, logo quando eu comecei, Ah, que eu tava massa. bem. Eu tinha acabado de sofrer uma cirurgia, Uhum. aí tava querendo parar de jogar basquete, tava já trabalhando. E aí comecei a jogar 3x3. Aí o cara viu que eu tava meio em dúvida se jogava, se não jogava. Aí eu fiz Uhum. umas sessões com esse coach, foi bem legal, cara. Massa, Bem massa. legal. É tipo assim, Teve- a forma que você fala tem muitos pontos assim que eu acho bem legal, sabe? Assim, pontos que eu vejo que é um diferencial bem grande, que tem muito atleta que desenvolve depois de um acompanhamento, tipo, já teve algum contato ali com psicólogo, coisa do tipo. E você traz alguns pontos assim bem legal, tipo assim, essa questão do controle, sabe? De saber ali o momento da importância de cada quem e tal. Que naturalmente a experiência acaba trazendo muitas vezes pro atleta, sabe? Tem atleta que aprende ali a preparação psicológica na raça, né? Na pancada. Mas assim, até provavelmente você ser novo, tal, você traz uns aspectos bem legais, assim, alguns pontos bem interessantes, que às vezes a pessoa demora muito ali para tá desenvolvendo, entendendo que as coisas têm seu tempo, que tem coisas que estão dentro do controle. Acho que esse seu lado mais analista também aí acaba fortificando isso. eu acho que debater, sabe? Conversar. E, tipo, Legal. conversar com pessoa que tem opinião diferente, saber respeitar, tipo, tentar ver o porquê que ela enxerga daquela maneira, te faz evoluir bastante em vários sentidos, não só no esporte, em várias coisas da sua vida, sabe? E aí eu tive um treinador, o Juninho, lá em São Paulo DC. Pô, era um cara que a gente conversava muito, era legal conversar. E ele me deu a maior oportunidade, né? Tipo, eu saí do sub-23, eu lembro no meu primeiro dia em 2020, aí eu virei adulto, né? Ele falou, ó, cara, tô te chamando, você vai ser o capitão do time adulto, já tinha outros caras adultos, você vai ser o capitão porque eu quero que você
tome as decisões e faça as coisas, eu confio em você. E a partir disso a gente ficou bem próximo. Massa. Só que nesse mesmo dia ele falou pra mim, cara, tem uma série que eu quero que vocês assistam, um episódio, que é de um treinador de tênis, que existia uma atleta que ela tinha um certo talento, assim, ela era mais habilidosa que os outros, só que ela se auto-sabotava, porque ela não queria pôr o talento dela em xeque. Ela Sim. preferia perder uma partida dando um migué e sendo preguiçosa para todo mundo falar assim, ah, ela perdeu porque ela foi preguiçosa, não porque Aham. ela não é melhor. E, tipo, muitas vezes eu fazia isso no treino. Eu começava uma série de disputa de arremesso e se eu via que o cara que eu não achava tão bom tava ganhando, eu começava a arremessar de qualquer jeito para depois a galera falar: ah, o Branquinho não ganhou porque ele não Aham. levou a sério. Então eu me sabotava, cara, com Sim. medo de botar alguma coisa que eles viam em mim em xeque. Sim. Cara, quando eu aprendi, cara, tá tudo bem você perder algumas coisas. O importante é você. Tudo bem você perder no treino, tá tudo bem o outro cara ser melhor que você em algumas coisas, ou naquilo, ou naquilo. O importante é você treinar, esforçar. Mas Massa. eu nunca veria isso sozinho. E Uhum. eu também não vi no primeiro mês. Foi tipo, foi Sim. diálogos diários, todo dia, ele falando, sabe isso que você fez no treino, que você saiu no meio do treino fingindo que estava cansado porque você estava Uhum. bravo com alguém? Acabou de se sabotar, cara. Você perdeu 40 minutos de treino enquanto está todo mundo treinando. Então, tipo, eu sou bem grato a ele, assim, sabe? Além do meu treinador, era um cara que cuidava bem da minha parte mental, assim, tipo, me Sim. ajudava, sabe, a aprender, a me conhecer. Ele fazia você pensar, né? Tipo, além da quadra. Isso que é É, ele legal, né? fazia isso, ele fazia pensar além da quadra, ele fazia pensar nas atitudes. Cara, tinha várias coisas que ele falava, assim, às vezes tinha uns molequinhos mais novos que, pô, eles sempre fui de gostar de conversar, de ajudar, de chegar antes do treino e treinar junto com os meninos de 17, de 16, que, porra, eu acho muito legal isso, sabe? E aí um dia eu fiz um negócio no treino que não foi muito legal. Peguei e falei assim, não, não vou treinar mais, pra mim deu, vou pra casa descansar. Aí chegou, cara, se você faz essas coisas aqui, esses meninos querem fazer o arremesso que você faz, eles querem tentar fazer uma jogada que você faz, Sim. e quando você faz isso, eles vão começar a achar que fazer isso é normal. E aí, pô, tipo, você vai começando a amadurecer, você vai começando a entender que uma atitude envolve bem mais pessoas do que só você, assim, e tal. Ainda mais em esportes coletivos. Então, cara, foi 2020, 2021 foram anos que eu amadureci bastante, assim, mentalmente. Legal. Foi- Foram bem bons pra mim. Interessante essa perspectiva que você acabou pegando, né? De tudo que eu faço, eu sou meio que uma inspiração para uma juventude que está vindo, uma galera que está me assistindo ali, tipo, que treina junto, que me assiste em competições. Então, naturalmente, né? Você tenta passar ao máximo um comportamento ali mais ético, um comportamento realmente que serve como base, né? Para essa galera que está vindo depois. Muito bom. Sim, cara. O comportamento também demonstra quem que você é na quadra, sabe? Desistir de um treino, eu desisti de um treino, como que eu digo? Desistir de um treino porque eu tô bravo, com Uhum. certeza faria em algum momento, em algum fim do jogo, eu talvez desistir, deixar de Uhum. tomar uma atitude que seria diferencial porque eu fiquei nervoso, ou porque eu fiquei frustrado. Então, quando você começa a controlar essa parte, não é só ali no treino. Automaticamente você está levando isso pro jogo, sabe? Para sua vida, para fazer um curso, para fazer algum objetivo que você põe de curto, médio ou longo prazo. Então, é, as atitudes que você toma, independente do lugar que seja, reflete para todos os lados, assim. A Massa. atitude que eu fazia no treino era a atitude do cara que ia para a faculdade e nunca terminava um semestre. Era a mesma, era exatamente a mesma. Então, a partir da hora que você começa, vamos começar pelo mais rápido, que é, vou mudar ali na quadra, que é o que eu gosto de fazer. E aí, quando você começa a mudar ali, pô, aí o outro objetivo foi me tornar um cara mais organizado em casa. Legal. Pô, já ficou mais fácil, você vai começando a ajeitar, cara. É tipo, é impressionante o poder assim que tem Uhum. essas coisas assim. Sim.
uma vai influenciando a outra, né? Tipo, você vai É, mudando. é, tipo, chega a ser maluquice, assim, de você falar, não é possível que uma atitude num dia que eu tenho na minha semana de treino pode mudar tanta coisa, assim, depois. Mas realmente muda, sabe? Uhum, Tem gente que me vê hoje e não conhece o atleta que era, tipo, 2 anos atrás, sabe? Tipo, eu gostava de legal. sair, gostava de beber, gostava de ter uma vida social bem agitada. Não é que isso, tipo, seja ruim. É ruim para um atleta de alto rendimento, cara. Não tem como conciliar. É Verdade. muito difícil, tipo. Só que como você vai tendo atitudes pequenas ali no treino, cara, eu tô cansado, eu vou me regrar para eu dar até o máximo e ficar até o final do treino. Beleza, você deu o primeiro passo. Aí eu chegava em casa muito cansado, falava, cara, tô muito cansado, hoje eu não vou sair, só hoje, final de semana eu saio. Aí você vai começando, cara. Quando você vê, você mudou totalmente, você não é mais a mesma pessoa, tipo, em relação a isso, e você nem teve que fazer um esforço absurdo para mudar. Natural, né? Foi natural, sabe? Hoje, cara, pra mim sai. Hoje eu até brinco que pra sair tem que ser um milagre, cara. Tipo, não, criei gostos e coisas diferentes que hoje combinam mais. Bom, legal. E acho que acaba sendo algo essencial, né, para o atleta de alto rendimento, de ser regrado não só na parte dos treinos, mas na alimentação, também no sono. E são aspectos que às vezes, como você falou, se você quer chegar no alto rendimento mesmo, você tem que ter regrado isso, bem organizado, sua vida de maneira geral. Não dá pra, hoje eu vou dormir 2 da manhã e amanhã tem um treino, faço de qualquer jeito. Não existe isso. É todo Não. um somatório, né? Cara, antigamente eu era o cara que pregava e fazia de tudo pra galera acreditar que dava pra conciliar os dois. Eu usava todas as formas e eu falava todos os argumentos possíveis de experiências que eu tinha, porque eu achava que eu estava no meu alto rendimento. E depois que eu mudei o meu estilo de vida, cara, comecei a treinar mais forte, descansar mais, comer melhor, eu comecei a jogar bem melhor, recuperar melhor. E aí eu vi, cara, que eu sempre estive errado. Só que aí você tem que ter humildade de reconhecer, sabe? Reconhecer que por mais que era muito legal, não combina. Você, você quer o alto rendimento, você quer conquistar coisas diferentes, cara, você tem que se dedicar. Mas, Um cara que dedica no treino 100%, um treino montado certinho, pelo um professor e tal, cara, não tem como você chegar em casa e conseguir tomar um banho, trocar de roupa e ir pra uma festa, cara. É impossível. Você só tá pensando em jantar, em às vezes jogar um videogame um pouco, dormir, estudar. calma. Cara, não tem muito. E só que é natural, porque você não vai sair porque você tá cansado. Você já vai dormir, você dorme cedo porque no outro dia você acorda cedo. E aí vai virando a rotininha. E aí, de repente, essa rotina vira. É gostoso, sabe? Você começa a encaixar as coisas que você gosta nela. Então, ao mesmo tempo que você abre mão de muita coisa, é legal, sabe? É legal porque a sensação de recompensa é incrível, cara. Eu falo, você vê você conseguindo fazer um movimento diferente no treino, você vê se recuperando de uma lesão mais rápido. Você tem que, você também tem que bater no peito e falar, mano, eu tô me dedicando e é por isso que tá dando resultado. Não foi porque ninguém fez por mim, sabe? Foi porque eu tô me dedicando. E aí, pô, essa sensação é incrível, velho. Ela te impulsiona. E Mas, aí é uma bola de neve. Eu acredito nisso, que ela vai virando uma bolinha de neve, cara. Você mesmo vai se empurrando pra frente, caçando coisas positivas. da hora, da hora. Muito massa mesmo. E ó, teve uma pergunta aqui do. Vai ser um comentário, mas acho que dá pra gente debater um pouco. Foi do Iberto Salles, que ele botou interessante como esporte, com maior ritmo de jogo, resposta e tal, exigem maior concentração, né? E, pô, isso é muito legal, porque naturalmente, modalidades que têm um tempo um pouco maior, então, o próprio basquete tradicional, você tem, como você falou, você tem um segundozinho ali para pensar, montar a jogada, até chegar na quadra, do lado da quadra do adversário você dá para perder um pouco em pensamento, né? Às vezes o cara dá uma viajada e volta ali alguns segundos. Só que eu acredito que dentro do basquete 3x3,
pela velocidade do jogo, assim, pelo realmente o andamento, você não tem muito tempo para estar pensando em outras coisas, né? É ali e ponto. É, cara, no 3x3 você tem que estar concentrado o tempo inteiro, muito concentrado. Talvez você tenha alguma função dentro da equipe que ainda te permita ser um pouco mais tranquilo, mas quando você tem um perfil mais de liderar o time ali em algumas situações de decisão e tal, é concentração o tempo inteiro. E o 3x3, cara, ele não te dá muito tempo de recuperar, sabe? Você Sim. vacilou um minuto e meio, você perdeu o jogo. No basquete convencional, você ainda, às vezes, o primeiro quarto você não vai tão bem. Você Uhum. tem 3 quartos para se recuperar, você tem 30 minutos. 3x3, você vacilou nos 2 primeiros minutos, não tem muito o que você fazer. Fica apertado correr Uhum. atrás. Então, cara, concentrar é muito importante. Concentrar no que você sabe fazer, no que seu amigo sabe fazer, Legal. nos olhares que tem dentro do jogo, em atitudes. Esses dias no treino a gente estava debatendo, eu comentei com o Thiago, é o nosso treinador da equipe agora, e ele é coordenador da seleção, ele estava aqui no treino. Legal. E eu comentei com ele, eu falei, cara, na disputa de terceiro lugar da Copa América, na hora que a gente estava alongando do lado de fora da quadra, eu olhei para outro time, e os caras estavam com bolsa de gelo, deitado no chão, passando mal de cansado, porque eles tinham jogado também três. É aquele momento, parece que me bateu uma energia a mais. Falei, mano, ganhamos, é nosso. Porque é um jogo psicológico. Uhum. Eu vi o cara jogado no chão de cansaço. E eu tava ali correndo, pulando, fazendo uns movimentos de quadra. Então ali eu já falei, ele já, se ele me olhasse e visse como eu tava, ele já ia sentir que ele ia perder, cara. Porque eu tava com muita energia ainda. Então, essas coisas de concentrar, de não demonstrar é muito importante. Sim, muito massa. Ah, é muito massa, cara. A gente até falou, cara, você pode estar morrendo dentro do jogo. Tente aprender a não demonstrar isso. Tente Uhum. parecer que você não está cansado. Eu ainda bato muito cansaço, eu ponho a mão no joelho. E essa é uma coisa que eu quero aprender urgente, tipo, me concentrar e me controlar para o cara me olhar e falar assim, caralho, não é possível. Esse cara não cansou ainda. Só que por dentro eu tô orando a Deus pro Uhum. jogo acabar logo, sabe? Porque esse jogo psicológico também é muito importante. Sim, legal. Cara, e isso é interessante. Eu tava assistindo, acho que um mês atrás, fui assistir um campeonato presencial foi de vôlei. E aí ia ter a final. Quando. E aí na final chamou lá, tipo, a galera tava acontecendo várias competições ao mesmo tempo. Ia ter a final feminina. E aí chegou a jogadora da equipe. Cara, quando eu olhei pra ela, a expressão dela antes de entrar ali no alongamento, depois já perdeu. Perdeu feio. Porque as outras estavam, tipo, super animadas, super concentradas, discutindo lá. E ela tava, tipo assim, meio com a cabeça baixa, entrou devagarzinho, sabe? Aquele aquecimento bem molengo. Eu disse, cara, perdeu. E assim, o pior de tudo, foi o pior jogo de toda a competição. O Olha resultado, pra você ver. a final, sei que todo mundo ficou sem entender. Eu disse, cara, tipo, eu acho que naturalmente as meninas que ganharam a competição ganha todas as competições do estado, sabe? E joga a nível brasileiro, tal, circuito nacional. Então, naturalmente, ela já sabe que ia ser uma adversária forte, estava Uhum. super descansada e ela também chegou, ah, tá bom, vou ficar com o segundo lugar, para mim tá bom. Então, ela já entregou já no início, sabe? O É, psicológico dela ali e bateu o olho e dá pra ver que já perdeu. cara, isso acontece muito assim no esporte. É porque é do atleta se sabotar. Porque você se frustra tanto que você quer evitar frustrações, sabe? Sim, E às vezes é mais fácil você se sabotar do que você realmente frustrar de verdade. Falar, não, vou entrar para ganhar dessas meninas que são bem melhores. Aí você perde. Aí você fala, putz, achei que dava e tal. Aí às vezes você já entrega a bandeira. Mas enquanto você fizer isso, dificilmente você vai evoluir assim. Você sim, vai chegar no máximo que você pode, você chegar na sua melhor versão, né? sim. Até ia falar, o time feminino no Brasil de 3x3, cara, é impressionante quando as meninas entram na quadra. Porque assim, elas são extremamente extrovertidas, assim, tipo, com uma vibe bem boa, alegre, assim, sabe? Tipo, animadas. E elas conseguem levar isso pra dentro do jogo ali na hora.
Então, tipo, o time que entra pra encarar elas, mó tipo, aquele clima sério e tal, você olha para as quatro meninas do Brasil rindo, feliz, bem leve. Você já fica meio, caraca, será que elas estão. Uhum. Então, tipo, isso é o trabalho psicológico do outro atleta. Sim, Então, eu acredito bastante nisso, assim, de tentar transparecer o que você quer que o outro atleta enxergue. Tava assistindo uma série, a Batalha dos 100, esses tô dias, ligado. Uhum. e aí na primeira prova os caras têm que ficar de pendurado. E na hora que vai chegando no final, uma coisa que pesa muito nas tomadas de decisão é ver como seu adversário tá, se ele ainda tá bem na postura ou se ele tá demonstrando cansaço. Isso, cara, é pros esportes em geral, assim. O cara tá Se você vê sorrindo, pô. cara, se você vê que o atleta que tá te marcando tá meio cansado, você vai pegar a bola e vai atacar em cima dele. Se você Uhum. vê que ele tá inteiro na postura, você vai falar, não, ele tá melhor que eu, vou passar a bola. Então, tipo, exatamente, cara. É muito parte mental dentro de detalhes, assim. Tem um atleta que eu já fiz uma live que ele comentou que ele, antes de entrar no karatê, antes dele entrar no tatame, ele costuma, para relaxar tal, e entrar e aquecer, escutar samba. Ele, cara, bota um samba, ele já aconteceu, das vezes, tipo, ele se pegar dançando, de olho fechado lá, dançando antes de entrar na luta. Ele, na hora que ele tira o fone, que vai pra luta, o cara tá, tipo, assustado, porque, tipo, ele tá sorridente, sabe, leve, assim, quase dançando ali, no momento do começo da luta, tipo, já era, sabe, tipo, É, cara. intro leve, tranquilo, e o cara já se assusta também, né, com aquilo. Fico imaginando ainda mais nesses esportes que são individuais, cara. Se Né? você conseguir, de alguma maneira, plantar alguma semente de dúvida na cabeça do seu adversário, você vai sair na frente. Porque o momento que ele ficar em dúvida e a ação dele demorar um pouco mais do que o normal, você ganha, né? Mesma coisa na, na quadra, você sendo um atleta. Se o outro time entra em quadra falando assim, nossa, eles estão bem ainda, nós está cansado, eles conseguem fazer coisas porque eles estão bem e a gente não. Cara, eles já estão entregando os pontos. Eles não vão tentar dar o máximo deles porque eles vão achar que já tá tudo bem, sabe? Então, eu sou super a favor. Eu gosto de ouvir bastante música assim, antes dos Massa. jogos. Me concentrar bastante, tipo, tentar fazer uns lances diferentes assim, fico brincando e tal, pra ficar bem leve assim, bem tranquilo e pensar o mínimo possível em nada assim, só ir pro jogo assim. Legal. Tem cada pessoa tem a sua jeito ali, seus hábitos antes de jogos, é bem legal. Uhum. Você costuma ouvir o quê? Tipo assim, algo específico ou varia muito? Não, cara, varia muito do meu Spotify, é o mais eclético do planeta, cara. Tipo, eu sou de fases. Tem época que eu tô ouvindo sertanejo, do nada eu vou ouvir um hip hop trap, aí eu volto pra Adele. Tipo, cara, é muito a minha música preferida. Eu escuto ela umas 20 vezes, a mesma música. Mas eu Uhum. gosto de ficar ouvindo música assim antes do jogo, é bem legal. Assim, Massa. o treinador vai, conversa, você concentra bem no que ele tá pedindo ali pra tentar fazer. Depois é só música e divertir, brincar lá na hora. Legal. Cara, tem um atleta, a história é muito boa, porque era um atleta do salto à distância que eu trabalhei e ele tava sentindo muita pressão. Antes ele foi pro brasileiro. E ele tava sentindo muita pressão tal, e não tava conseguindo se concentrar direito lá na competição. E aí ele disse que sempre fica tocando música, né, durante a competição lá e tal. E aí ele disse que na hora que ia começar, um minutinho antes, começou a tocar a música favorita dele, que ele sempre escuta assim nos treinos e tal. Ele disse que quando escutou aquilo, ele deu uma aliviada. Aí ele pegou e bateu o recorde. Caraca, Assim, cara, cara, sensacional. tipo, cara, a ansiedade pode prejudicar demais o atleta. Sim. E às vezes algo que te relaxa ali te deixa mais tranquilo. O atleta ansioso é uma bomba, cara. Porque você pode fazer muita tomada de decisão errada, Uhum. coisa ali, tipo. Então, quanto mais calmo você conseguir para tomar as decisões, eu acho que em qualquer modalidade, eu acho que isso é bem, tipo, perfil atleta em geral de alto rendimento. Ajuda bem, assim. Eu gosto muito de ouvir música e concentrar, assim.
Já tem cara que gosta de ficar quieto num canto, respirando. A gente vai aprendendo, assim, né? Mas, Vendo outros atletas fazer e tal. O importante é você descobrir o que te ajuda, né? Quanto antes você descobrir o que te ajuda, vai facilitar. perfeito. Bom, bom, excelente. E, Léo, até por conta do horário aí também, eu queria fazer uma última pergunta aqui, para a gente estar encerrando, que seria, o que é que você espera aí no futuro, tanto na sua carreira como no basquete 3x3? O que é que você está visualizando aí no futuro? Cara, é, eu tenho um sonho de jogar uma Olimpíada, né? Legal. Então, o que tiver no meu controle, como a gente conversou, eu vou me dedicar. Graças a Deus, estou tendo a oportunidade de estar num grande clube agora, que me dá toda a estrutura. Tenho o apoio da aeronáutica também. Nossa, Então, eu tenho condições e estou tendo condições de buscar o meu alto rendimento, meu máximo rendimento. Estou fazendo tudo que é possível para chegar lá. Esse é meu maior objetivo. Objetivo de curtos prazos tem também, que é ser campeão de alguns torneios que tem aqui, ler mais, que eu acredito que ler mais vai me ajudar de alguma maneira. São objetivos pessoais assim, mas que eu tenho. E extra quadra, cara, tem começado aí. Quero começar um projeto social para nossa, cara. ajudar a fomentar o esporte, que é o 3x3, e ajudar algumas crianças. Então, tá no forno ainda, tá começando. Mas essa é uma meta bem ambiciosa, até porque é algo que eu queira me envolver na minha pós-carreira. Então, já estou começando agora, não vou esperar para a última hora, porque é um passinho de formiguinha, né? Tem que ir fazendo aos poucos. Mas esse é os meus dois objetivos mais importantes é conseguir montar um projeto social sustentável que ajude outras pessoas, Hum, que também eu possa desenvolver como pessoa e chegar numa Olimpíada, cara. Esses são meus objetivos, né? O sonho, eu postei esse dia no meu Instagram, sonho é o que eu vivo hoje. Sonho é a minha jornada, é tudo que eu falava quando eu era criança, que era viver do que eu amo. Hoje eu tenho a rotina que eu sempre quis ter, tenho, não é sobre dinheiro, não é sobre nada disso, é sobre tipo o que eu sonhei mesmo quando eu era pequeno. E aí agora jogar uma Olimpíada, tipo, é um objetivo, eu sinto que está próximo, assim. Então eu quero ver não como um sonho, algo distante, assim, eu vejo algo palpável, assim. adoro, Então é dessa adoro. forma que eu penso. E é isso, Então, cara. Essas são minhas metas aí. Se Deus quiser aí, vai dar tudo certo. cara, massa demais. Fantástico. Léo, foi excelente, cara, o papo, sabe? Eu nem fiz nenhuma pergunta específica, assim, de aspectos psicológicos, mas naturalmente foi fluindo comunicação, tomar decisão, concentração, sabe? Tipo, foi bem da hora a questão da pressão também, a forma de o que eu controlo, o que eu não controlo. Foi muito massa, cara, bater esse papo com você. E agradeço demais você ter aceitado. A gente marcou essa semana mesmo aí, deu tudo certo. Então, fico muito feliz aqui de poder trocar essa ideia contigo, cara. Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de conversar, de bater esse papo. Acho muito importante nessa parte mental no esporte ter pessoas. Como eu disse, a internet é um meio que tem muita informação. Do mesmo jeito que tem informações boas, tem ruim. Então, a gente tem que preocupar em deixar boas informações na internet para ajudar pessoas que talvez não tenham condição de pagar um acompanhamento seu, por exemplo, todo dia, mas às vezes ele vê um vídeo seu do seu podcast e já aprende uma coisa legal que vai ajudar a evoluir. Então, o que a gente deixa para a próxima pessoa aí, eu acho que é o maior legado que a gente pode fazer. Então, sempre que eu puder estar fazendo parte de lives, de conversar, de ajudar com pessoas como você, assim, que tenta passar informação e educação, que é a maneira de transformar, né? Eu vou ser super grato e Mas, muito obrigado aí. Vou acompanhar aí o seu podcast aí com as outras pessoas aí, com os outros atletas. valorzão. E para mim, esporte para mim, independente da modalidade, ser atleta é muito parecido. A gente pode estar sempre aprendendo com outra pessoa. Show de bola. Léo, fantástico, cara. Excelente bater esse papo contigo. A galera que assistiu ao vivo aí, vocês estão vendo a gravação. Muito obrigado também. E é isso. A gente se vê na próxima live aí. Valeu, Valeu. tamo junto, obrigado. Tchau.